Sejam muito bem-vindos, amados irmãos, amadas irmãs. A reflexão do Evangelho deste domingo é o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 39 a 56. Maravilhas de Deus em favor dos humildes. Lucas 1, 39 a 56 é a seção que costumamos chamar a visita de Maria a Isabel. Pertence ao relato do nascimento e infância de João Batista e de Jesus. O contexto é das aldeias. Maria é da aldeia de Nazaré e vai a uma aldeia da Judéia para servir. Lucas não pretende, em primeiro lugar, mostrar como isso aconteceu, mas relê esses acontecimentos à luz da morte e ressurreição de Jesus, a fim de iluminar a caminhada das primeiras comunidades cristãs. Não se trata de curiosidade histórica, mas de leitura teológica. Dividiremos essa sessão em dois momentos. Primeiro, a Trindade se revela aos pobres. Na Anunciação, o anjo informa Maria a respeito da gravidez de Isabel, com a garantia de que nada é impossível para Deus. Ao declarar-se serva do Senhor, ela concebe Jesus e, como sinal de seu serviço, dirige-se apressadamente à casa de Zacarias, ao encontro e serviço de Isabel. A cena mostra o encontro de duas mães agraciadas com o dom da fecundidade e da vida. Isabel era estéril e Maria não teve relações com homem nenhum. Mostra também o encontro de duas crianças, o precursor e o Messias, ambos sob o dinamismo do Espírito Santo. Jesus havia sido concebido por obra do Espírito. João Batista exulta no seio de Isabel, que, cheia do Espírito Santo, proclama Maria bem-aventurada. Assim, a Trindade entra na casa dos pobres e humildes que esperam a libertação. Os nomes das personagens nos ajudam a ver melhor. Jesus, Deus que salva. João, Deus é misericórdia. Zacarias, Deus se lembrou. Isabel, Deus é plenitude. Maria, a amada de Deus. Maria se torna assim pioneira e insuperável de evangelização, pois leva Jesus, Messias, às pessoas. As palavras de Isabel a Maria se inspiram nos elogios das mulheres libertadoras do Antigo Testamento. Jael, que Jael seja bendita entre as mulheres. Judite, por exemplo, que o Deus Altíssimo abençoe você, minha filha, mais que todas as mulheres da terra. E assim, a expressão de alegria de Isabel ao acolher Maria recorda a surpresa de Davi ao acolher a arca. Como é que a arca de Javé poderá ser introduzida em minha casa? Mas o elogio de Isabel a Maria vai além de sua maternidade física. A grande bem-aventurança de Maria é ter acreditado que as coisas ditas pelo Senhor iriam cumprir-se. Isto está em perfeita sintonia com o Evangelho de Lucas, no qual ela aparece como modelo do discípulo. O próprio Jesus afirma haver uma bem-aventurança que supera a da maternidade física. Felizes antes os que ouvem a palavra de Deus e as observam. Maria, a escrava do Senhor, merece a bem-aventurança dos ouvintes cristãos a quem Lucas, em Atos 2,18, chama de servos e servas do Senhor. Em Lucas, a atenção e adesão absoluta à palavra de Deus e, como consequência disso, serviço incondicional a quem necessita. Maria é discípula fiel em relação a Deus e solidária em relação ao próximo. O segundo ponto é o Magnífica. Deus realiza a esperança dos pobres. Algumas observações ajudarão a entender melhor o Magnífica.
Maria, no Novo Testamento, São Paulo, em primeiro lugar, devemos perguntar se foi Maria quem pronunciou esse hino de louvor que chamamos de Magnífica. Alguns manuscritos atribuem esse hino a Isabel. O Magnífica se inspira fortemente no canto de Ana, em 1 Samuel 2, de 1 a 10. Mãe de Samuel, depois que Deus a livrou da humilhação da esterilidade. Nesse sentido, o hino, sobretudo o verso 48, está mais para Isabel do que para Maria. Porém, a ideia de serva e a expressão "todas as gerações me chamarão de bem-aventurada", no verso 48, se adaptam melhor a Maria. Em segundo lugar, os estudiosos têm concordância em afirmar que o Magnífica, assim como se encontra, não foi composto por Maria. Uma prova disso são os verbos do passado. Agiu com a força de seu braço, dispersou, depois exaltou, cumulou, despediu. Esses verbos do passado revelam que o hino é lido à luz da vida, morte e ressurreição de Jesus. Deus inverteu o estado de coisas que a crucificação havia criado. Em terceiro lugar, trata-se de descobrir quem compôs esse hino. É bem provável que fosse o hino das primeiras comunidades cristãs, onde se louva a intervenção de Deus em favor dos pobres, humilhados e famintos contra os orgulhosos, poderosos e ricos. Característica dos hinos de louvor. O contraste de sortes ressalta o poder de Deus e as maravilhas que realiza em favor dos pobres. O Magnífica, como os salmos do tipo hino de louvor, contém uma introdução, onde se louva a Deus, um corpo que enumera os motivos de louvor e também o porquê, e uma conclusão que ressalta porque Deus agiu assim, cumprindo as promessas feitas aos antepassados. Dentro do hino, há pares que fazem de Maria a figura representativa de todo o povo. Serva ou servo, humilhação, humildade, mais humildes, a misericórdia de Deus que se estende, Deus que se lembra da sua misericórdia. O corpo do Magnífica ressalta a ação de Deus em favor dos humilhados, dos pobres, dos rejeitados. Os benefícios são dois: Maria e os necessitados. Os aspectos lícitos e econômicos estão bem representados: poderosos destronados, ricos despedidos de mãos vazias. A conclusão salienta que a ação de Deus em favor dos pobres é fruto da memória de sua misericórdia, renovando hoje os benefícios e opções feitos no passado, mantendo assim a fidelidade prometida a Abraão e aos seus descendentes.